Olá, estudantes, sou o professor Antônio Augusto da disciplina de Matemática e hoje, na aula dedicada aos estudantes do 8º ano, teremos nossa segunda aula com conteúdo de possibilidades ou diagrama de árvore. Então, se inscreve no meu canal, deixa seu like e vamos para a videoaula de hoje. Então, pessoal, continuando nossa aula do princípio multiplicativo, né, diagrama de árvore, a gente tem mais alguns exemplos para vocês, essa é a nossa segunda aula. Então, temos o time de vôlei da escola onde a Amanda estuda vai compor um novo uniforme. Para isso, o time deve escolher entre 4 opções de camiseta, 3 opções de bermuda e 2 opções de par de meias. Então, o que é que a gente quer saber? De quantas maneiras diferentes o novo uniforme do time pode ser composto, sabendo que ele deve ser formado por uma camiseta, uma bermuda e um par de meias. Então, a gente vai ter que usar aí o princípio multiplicativo para poder resolver essa situação, criar um diagrama de árvore. Então, veja como é que vai ficar. Então, ó, podemos responder a essa questão utilizando o princípio multiplicativo. Eu pego a quantidade de opções de bermuda, que são 3, a quantidade de opções de camiseta, que são 4, e a quantidade de opções de pares de meias, que são 2 pares de meias. Então, ó, 4 quantidades de camisetas, 3 opções de bermudas e 2 opções de pares de meias. Então, usando o princípio multiplicativo, eu faço o que? A multiplicação desses 3 elementos. 4 camisetas, 3 bermudas e 2 pares de meias. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Então, o resultado final vai ser a quantidade de possibilidades. Então, haverá 24 maneiras diferentes de compor o uniforme do time. Certo? Quando a gente fizer a distribuição, cada camisa para cada camiseta e para cada meia, eu vou ter ao todo 24 maneiras diferentes de vestir o uniforme. Então, usando assim o princípio multiplicativo, diretamente a gente já chega à resposta final. Outro exemplo, temos nesse exemplo 2, algumas situações que para executarmos uma contagem precisamos pensar um pouco mais do que Carolina, quando efetuou a contagem das janelas do edifício. Lembra da aula passada que a gente teve o exemplo da contagem das janelas? Então veja agora o próximo desafio que Carolina propôs a si mesma. Ó, ela tem uma moeda e um dado. Vou lançar consecutivamente a moeda e o dado e determinar todos os pares de resultados possíveis para a leitura das faces da moeda e do dado que ficarão voltadas para cima. Então ela vai jogar ao mesmo tempo a moeda e o dado e ver quais são os pares possíveis que podem acontecer, de ser cara e ser 1, de ser coroa e ser 6 e assim sucessivamente. Então pensem em uma forma de representar visualmente a contagem que Carolina quer fazer. Então, como é que a gente pode pensar essa forma para representar essa situação? Possibilidades de moeda e de um dado ao mesmo tempo. Quais são as opções? Quais maneiras teremos como resultado? Então, vê só o que Carolina fez para a solução. Então, uma forma de contar as possibilidades que Carolina pode obter é através de um diagrama de árvore. Deixa eu diminuir aqui. Então, vê só. No diagrama de árvore, ela fez o que? Lembra como na aula passada a gente fazia? Ó, diagrama de árvore. Temos a moeda e o dado, que são os elementos que eu quero, principais que eu vou usar como objetos da aplicação. Então, ó, eu ligo uma seta aqui para CA, que no caso aqui é da moeda, que a moeda aqui pode ser CA, ó, na legenda CA é cara, e para CO, coroa. Então eu vou ter uma opção de cara, de coroa. Nas caras eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por quê? Porque o dado pode sair 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, né? Eu jogando o dado pode sair qualquer um número desse. Então, pode sair uma cara com o número 1, pode sair uma cara com o número 2, uma cara com o número 3. Então eu vou ligando, ó, K com 1, ó, K1,
K com 2, K2, K com 3, K3, K com 4, K4, K com 5, K5, K com 6, K6. Ou seja, cara 1, que pode sair moeda, pode sair cara com o dado número 1, pode sair cara com o número 2 e assim sucessivamente. Mesma coisa eu faço com as opções de coroa. Então, ó, observa que eu vou ter para coroa, pode sair ao mesmo tempo que cai a moeda coroa, pode sair o número 1 no dado, pode sair o número 2, o 3, o 4, o 5 ou o 6. Então vou fazer a mesma coisa, vou ligar coroa com 1, vai dar coroa 1, coroa com 2, coroa 2, coroa com 3, coroa 3, coroa com 4, coroa 4, coroa com 5, coroa 5, coroa com 6, coroa 6. Bem fácil, né, pessoal? Então, ó, essas foram todas as opções possíveis, as maneiras que eu posso obter jogando uma moeda e jogando assim um dado. Então, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12 opções de acontecer o resultado final, certo? Então, essa foi a aula da gente, bem rápida, bem pequena, para vocês se aprofundarem mais no conteúdo do princípio multiplicativo, também usando o diagrama de Árvore. Então, estudem, se dediquem e nos encontramos na próxima videoaula. Tchau, pessoal!